hoje nós vamos conversar sobre quem tem legitimidade para constelar. Quem pode buscar um constelador para fazer uma constelação familiar ou organizacional. Eu sou Paula Fonseca, sou consteladora familiar, sou advogada, sou cofundadora do Instituto Universidade Sistêmica e estou aqui hoje para conversarmos sobre esse tema que nós somos apaixonados. Nós temos mais de 3.500 constelações entre familiares e organizacionais, o workshop, pessoas que vieram até nós buscando essa ciência, essa ferramenta para solucionar conflitos. Então, qualquer pessoa que esteja vivenciando uma situação de disfunção, seja ela na seara da sua própria família, ou nos seus relacionamentos, ou na sua profissão, na sua empresa, até mesmo na sua saúde. Qualquer pessoa que esteja precisando olhar para alguma direção, para compreender as questões às quais ela está vivenciando, de onde isso veio, para quem ela precisa reverenciar, quem veio antes desse problema e todo tipo de situação a qual a pessoa perceba algum tipo de desconforto. Se a coisa não anda bem, se a profissão não está vingando, se o dinheiro não está entrando, se os relacionamentos estão complicados, se a pessoa estiver atraindo situações de muita belicosidade, de muito embate, ou até mesmo se ela estiver adoecendo com uma certa frequência, possivelmente ela está vivendo uma dinâmica, e nós chamamos de dinâmica uma repetição de padrão de um inconsciente coletivo, seja ele da sua empresa, seja ele da sua família, ou até mesmo de onde você estiver inserido, num contexto, num projeto, numa joint venture, numa parceria. Então, comumente, as pessoas que têm uma sensibilidade maior ou elas estejam em ressonância eletromagnética com aquela questão, ou seja, existe na memória dela, da família dela, das vivências, da linha de tempo a qual ela vivencia, uma situação que está entrando em sintonia com este, vamos chamar de problema, de questão. Então, mediante isso, essa pessoa vai atrair para algum dos pilares da vida dela uma não fluidez, como nós falamos, uma disfunção. E essa disfunção, ela é uma alertiva, ela vem como algo para que a pessoa reflita sobre essa situação, para que ela possa incluir alguém ou para que ela possa olhar na direção desse problema e compreender algo muito maior a qual ela possa até mesmo estar imaginando. Sim, nós repetimos padrão de comportamento e nós somos fiéis aos nossos sistemas. O primeiro sistema a qual nós temos fidelidade é a família. E se a família ela tem um segredo ou ela tem alguma coisa velada ou alguma coisa que precisa ser olhada, que precisa ser traduzida ou até mesmo apenas incluída como uma mola propulsora para que possamos olhar numa outra direção, para que possamos recomeçar. As constelações não visam julgar ninguém, aqui não é um tribunal, aqui não é um tribunal de exceção, aqui não é um poder judiciário, aqui é apenas solução pacífica de conflitos. E quando a pessoa que procura uma constelação familiar, ela está predisposta a olhar a origem daquele emaranhado, daquele desconforto, está disposta a tirar um aprendizado disso, então ela é uma pessoa hábil, uma pessoa legitimada a fazer uma constelação familiar. Importante a gente esclarecer que constelação familiar não é mágica. A pessoa não faz uma constelação e imediatamente depois o problema se dissolve. É certo que nós temos um efeito chamado EPR, Einstein, Podolsky e Rosen. É um efeito, são 3 filósofos, 3 cientistas
que estudar a mente humana, o comportamento humano, o desenvolvimento humano e chegar à conclusão de quando a pessoa está disposta a olhar para um problema, isso significa dizer que ela também está disposta a olhar para a solução. Então, quando a gente busca um terapeuta, quando a gente busca uma constelação familiar, ou quando a gente busca qualquer prática de autoconhecimento, seja ele um coach, seja ele uma mentoria, seja ele uma psicanálise, qualquer situação que leve a pessoa a refletir um algo maior, uma alma maior. E aqui uma alma, não no sentido religioso, mas dentro de um contexto de compartilhamento, de percepções, de comportamento e até mesmo de resultado. Então existe uma grande análise, né? E essa é uma análise, ela é baseada também na fenomenologia, de que nós somos resultado das 3 pessoas às quais nós convivemos com uma maior frequência. E essa influência, ela chega até uma influência até mesmo no valor a qual nos nossos rendimentos, na nossa saúde, no nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento de interrelacionamentos pessoais e na qualidade da nossa existência. Então, quando nós estamos dispostos a olhar para esse inconsciente coletivo, esse todo, essas pessoas às quais nós convivemos e dar vazão a essa alma, o que veio antes disso, quais influências nós recebemos? Quais foram as pessoas que teceram caminhos difíceis para que nós estivéssemos aqui hoje? Qual contribuição que nós recebemos dessas pessoas que estiveram antes de nós na empresa, ou que nasceram antes de nós, ou que passaram por situações de guerra, de situações de pandemia, por situações de grandes dificuldades? Qual o valor que isso tem para nós e o que nós podemos tirar de aprendizado disso? Nós não precisamos repetir a dor dos nossos pais, a dor dos nossos avós, a dor daquelas pessoas que chegaram na empresa, que fundaram a empresa, que não tinha tecnologia como tem hoje, que não tinha computador. Eu sou da época que, quando eu comecei a advogar, não existia computador, notebook para todo mundo. Eu trabalhava num grande escritório e tinha uma sala de CPU, uma sala onde 3, 4 secretários ficavam ali para redigir as peças jurídicas nossas. Então, nós tínhamos que escrever isso com uma grande antecedência. Imaginar que eu tivesse pego um prazo de um recurso de apelação, que é um recurso na esfera civil para que você leve uma ação do juiz de primeiro grau para um tribunal, para os desembargadores. Então, nós temos um prazo de 15 dias para fazer esse recurso. Então, eu sou daquela época que, além desse prazo de 15 dias, eu tinha que agilizar esse meu trabalho, esse meu ofício, porque tinha que passar pelo CPU, CPD, não me lembro, CPU, acho que é CPU. E era um prazo de 5 dias. As secretárias, elas tinham 2 dias para fazer a peça, eu tinha um dia para corrigir, elas tinham 2 dias para retificar a minha correção. Então, imagina, eu tinha que estudar o processo, eu tinha que verificar o processo, eu tinha que redigir e mandar para elas nos 5 primeiros dias, para que eu tivesse tempo hábil depois para refletir sobre isso, até mesmo se tivesse que fazer alguma mudança, e ainda protocolizar em tempo. Então, eu guardo uma memória comigo de que essas facilidades que tem hoje, né, de iOS, todos esses telefones com as modernidades que tem, isso é uma coisa de 10 anos para cá. Eu tenho 28 anos de formada como advogada, então quando eu comecei, eu tenho uma memória que eu compartilho com a minha filha, que também é advogada. Ela pegou muito mais facilidade do que eu peguei. Então, a facilidade dela, isso tem a ver também com o esforço que eu fiz e que é um legado que vamos deixando para as outras gerações vindouras. E assim acontece conosco em todo tipo de seara. Então, qualquer pessoa que esteja vivendo, que esteja compartilhando memórias, esteja vivendo algum tipo de disfunção, algum tipo de emaranhamento, tem sim legitimidade para tirar o conhecimento disso, de onde veio, quem que se esforçou antes, quem que desbravou alguma coisa e deixou sim alguma memória de limitação, que eu posso olhar para isso no sentido de honrar.
no sentido de agradecer aquele esforço para que hoje eu tivesse essa facilidade e para que hoje eu pudesse também olhar numa outra direção. Então, pertinência temática, né? Aonde houver emaranhamento em qualquer seara da sua vida, se aquilo estiver te influenciando, então você pode sim fazer uma constelação e olhar, incluir aquilo para que você possa olhar numa outra direção. Fica a dica, deixa aqui seu comentário, deixa aqui as dúvidas que você tem sobre constelação familiar e até o próximo vídeo dessa série sobre constelação sistêmica. Até breve!